Graça e paz, irmãos. Amém? E o dia seu tá bom? Graças a Deus, hein? Vamos ler a Bíblia, queridos, no nosso estudo de hoje. Deuteronômio capítulo 10. Deuteronômio 10, são 22 versículos. E eles vão falar para nós dois assuntos. As segundas tábuas da lei e depois vai trazer uma exortação à obediência. Deuteronômio 10. Diz assim: naquele mesmo tempo, disse-me o Senhor: alisa 2 tábuas de pedra como as primeiras, e sobe à minha frente a este monte, e faz uma arca de madeira. Nessas 2 tábuas escreverei as palavras que estavam nas primeiras tábuas que quebraste, e as porás na arca. Assim fiz uma arca de madeira de acácia, alisei 2 tábuas de pedra como as primeiras, e subi ao monte com as 2 tábuas na mão. Então o Senhor me escreveu nessas 2 tábuas o que estava nas primeiras, os 10 mandamentos que ele nos falara no dia da assembleia, no monte, no meio do fogo. E o Senhor entregou-as a mim. Desci do monte, depositei as tábuas na arca que fizera, e ali estão como o Senhor me ordenou. Partiram os filhos de Israel de Beerote Bene Jaacã para Moserá. Ali faleceu Arão e ali foi sepultado. Eleazar, seu filho, administrou o sacerdócio em seu lugar. Dali partiram para Gudgodá e de lá para Jatibatá, terra de ribeiros de águas. Nesse tempo, o Senhor separou a tribo de Levi para levar a arca da aliança do Senhor, para estar diante do Senhor, para o servir e para abençoar em seu nome até o dia de hoje. Pelo que Levi não tem parte nem herança com os irmãos. O Senhor é a sua herança, como o Senhor, o teu Deus, lhe disse. Eu estive no monte como antes, 40 dias e 40 noites, e o Senhor me ouviu ainda essa vez. O Senhor não quis destruir-te. Em vez disso, o Senhor me disse: levanta-te, põe-te a caminho diante do povo, para que entrem e possuam a terra que jurei dar a seus pais. E agora, ó Israel, o Senhor, o teu Deus, o que ele te pede de ti? Não é que temas o Senhor, o teu Deus, que andes em todos os teus caminhos e o ames, e sirvas ao Senhor, ao teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, para guardares os mandamentos do Senhor e os seus estatutos que hoje te ordeno para o teu bem? Os céus e os céus dos céus são do Senhor, o teu Deus, a terra e tudo o que nela há. Mesmo assim, o Senhor se afeiçoou a teus pais e os amou, e a vós, descendentes deles, escolheu entre todas as nações, como hoje se vê. Circuncidai, portanto, o vosso coração, e não mais sejais obstinados, pois o Senhor, o vosso Deus, é o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e terrível, que não faz acepção de pessoas, nem aceita suborno. Ele faz justiça ao órfão, à viúva, e ama o estrangeiro, dando-lhe alimento e vestes. Amai os estrangeiros, pois fostes estrangeiros na terra do Egito. O Senhor, o teu Deus, temerás, a ele servirás, a ele te chegarás, e pelo seu nome jurarás. Ele é o teu louvor e o teu Deus, que por ti fez essas grandes e terríveis coisas que os teus olhos têm visto. Com 70 pessoas, teus pais desceram ao Egito, e agora o Senhor, o teu Deus, te fez como as estrelas nos céus em multidão. Amém? Deus, muito obrigado, Senhor, pelo dia maravilhoso. Obrigado por esta oportunidade que o Senhor nos dá de nos reunirmos para estudar a tua palavra. Querido Espírito Santo de Deus, fale com cada um de nós aquilo que nós precisamos ouvir da tua parte. Abra nossa mente, abra o nosso coração, abra o nosso entendimento para a novidade da palavra do Senhor, pois sabemos que a palavra do Senhor se renova a cada manhã. Muito obrigado mais uma vez, te dou graça e coloco a tua igreja nas tuas mãos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Pode sentar, queridos, nessa hora. Bem, os irmãos que estudaram conosco na semana passada, viram como o Senhor mostrou para Israel que Ele é o dono da terra, que Ele a dá a quem quer. Nós vimos também
que Israel estava recebendo uma terra boa. Nós sabemos que pela palavra era uma terra produtiva, terra da qual manava leite e mel, como o Senhor dizia. E o Senhor orientou a eles no capítulo 9 e deixou claro para eles a seguinte exortação: vocês estão recebendo essa terra, não é porque vocês são bons, mas vocês estão recebendo essa terra porque o povo da terra é ruim, o povo da terra é mau, né? O Senhor repete isso várias vezes no versículo 9, duas vezes, desculpa, ele repete no capítulo 9, que eles estavam recebendo a terra, não porque eles eram bons, mas é porque o povo da terra era ruim. E depois nós vimos também pela palavra que Deus tinha um compromisso com Abraão, com Isaac e com Jacó. Então eles estavam tomando posse da terra. Por isso o subtítulo do capítulo 9 é: o dom da terra é gratuito, porque na verdade eles estavam recebendo aquilo totalmente de graça, não era por mérito. Eles não tinham nada neles, aliás, em Israel, que Moisés pudesse clamar a Deus pela terra, né? Era porque Deus tinha um compromisso com Abraão, com Isaac e com Jacó. E depois era porque o povo da terra de Canaã era um povo ruim, era um povo mau. Então Deus estava desarraigando eles daquela terra e colocando Israel na terra. Se os irmãos tiverem aí a Bíblia aberta no capítulo 9, por exemplo, no versículo 4, é um dos versículos que vai deixar isso claro para nós. Diz assim: quando o Senhor, o teu Deus, os lançar fora de diante de ti, não digas em teu coração: por causa da minha justiça é que o Senhor me trouxe a essa terra para possuir. Antes, é pela impiedade destas nações que o Senhor as expulsa de diante de ti. Capítulo 9, versículo 4. Então por isso a terra era um dom gratuito, a terra de Israel para eles. Eles não mereciam aquilo, não fizeram por merecer. Mas Deus tinha um compromisso com Abraão, com Isaac, com Jacó, de dar a terra a eles. E depois Deus encontrou uma motivação para destruir Canaã, que era o pecado e a iniquidade do povo de Canaã. E os irmãos que estão acompanhando isso tudo sabem muito bem que Canaã foi amaldiçoado logo depois do dilúvio, quando Noé bebeu o vinho, né, da plantação de uva que ele fez, embebedou, tirou a roupa, ficou nu, e aí os filhos dele tiveram que vesti-lo, porque ele ficou nu. E na verdade Noé tinha 3 filhos, Sem, Cão e Jafé. E na verdade Cão, que é o pai de Canaã, de onde veio a descendência de Canaã, Cão, na verdade, em umas outras traduções traz Cã, esse Cão é que viu Noé nu. E quando Noé soube que o filho dele tinha visto ele nu, na verdade Noé amaldiçoou esse menino chamado Cão, colocou ele como escravo de seus irmãos e tal. E aí nós até no dia do estudo mencionamos isso, que Deus não esquece de nada que nós façamos, seja elas boas ou ruins. Então gerações se passaram desde que Noé amaldiçoou o Cão e as coisas rodaram bem. Hoje eles são descendentes do Cão, a cidade toda ali, os arredores de Canaã, os filhos de Canaã são descendentes de Cão, que na verdade, repito, irmão, né, Cão é por causa do nome, tá? Cã ou Cão. Então Deus guardou aquilo de um lado, e as gerações vieram, prosperaram, foram abençoadas. O povo de Israel, que é os descendentes diretos de Abraão, Isaac e Jacó, rodaram, foram para o Egito, e agora Deus pega e faz com que eles tomem posse de uma terra que até então para nós pode soar como um Deus ruim, um Deus mau, que resolve destruir Canaã inteira e dar a terra para Israel, só porque ele foi com a cara de Israel. E aí a gente viu que não foi. Lá atrás um homem cometeu um pecado grave, que foi Cão, né? E aí Deus guardou a maldição que Noé proferiu sobre ele, e agora está aplicando o juízo, sem questionar as questões da possibilidade de arrependimento, de perdão. Nós não vamos entrar nesse mérito, porque o que Deus está dizendo para nós é que é pela impiedade dessas nações, né, de Canaã, então, que o Senhor está expulsando todos eles de diante do Senhor, né? E aí então Moisés passou no capítulo 9 a fazer uma narrativa das jornadas de Israel, chegando até a mencionar para o povo as tábuas da lei. E agora nós vamos continuar no capítulo 10, onde Moisés vai falar das segundas tábuas da lei que ele teve que buscar, porque o Senhor dessa vez mandou que ele alisasse, outra tradução fala lavrar, falou para ele lavrar 2 tábuas, como as primeiras, subir ao monte, que lá o Senhor ia entregar a ele as mesmas palavras que foram escritas nas primeiras tábuas, né?
Então veja bem, nessa parte do capítulo, irmãos, vemos a renovação da aliança, caracterizada pela complacência de Deus em escrever de novo as leis, só que desta vez a lei ia ficar dentro de uma arca. As primeiras tábuas, quem se lembra, quando Moisés recebeu de Deus as primeiras tábuas de pedra, escrita os 10 mandamentos, que fim que teve aquelas tábuas? Quem lembra? Virou pó, né? Virou pó. Então agora eu vejo o cuidado de Deus, que ele pede para Moisés lavrar ou alisar 2 pedras, subir no monte. Ele diz que ele mesmo ia escrever outra vez o mesmo teor que estava nas primeiras tábuas, só que dessa vez ele já arrumou um lugarzinho para as tábuas, tipo, não vai quebrar Moisés, não vai inventar nada, né? Você vê que detalhe bonito, né? Deus fala com ele para fazer uma arca, né? Onde ele deveria depositar as tábuas da lei. Só que então a diferença é essa, irmão. E os irmãos que estudaram conosco na semana passada entenderam muito bem que é o ato de Moisés descer do monte, encontrar Israel toda em pecado, e ele pegar as tábuas da lei, quebrar as tábuas da lei, né, e pegar aquele touro de ouro e colocar no fogo ao ponto de virar pó. Na verdade, aquilo ali para nós soa como uma agressão a Deus, soa para nós, né, como algo absurdo Moisés quebrar a lei. Mas aí ficou muito claro para nós que na verdade o ato de Moisés pegar as tábuas da lei, quebrar, foi só simbólico, porque na verdade ao pecar lá embaixo, Israel já tinha quebrado a aliança com Deus. E as leis de Deus, nesse caso os mandamentos, são o símbolo da aliança com Deus. Essa é a verdade. Tanto que a gente tem hoje por nome, né, nós, né, não os judeus, né, mas nós temos por nome o quê? Que é o Velho Testamento e Novo Testamento, né? Uma velha aliança e uma nova aliança. Então, na verdade, os 10 mandamentos, irmãos, é o sinal, vamos dizer assim, físico, visível da aliança de Deus. Tanto que Deus vai falar para Israel aqui nesse capítulo que nós lemos, para eles terem um sinal também da aliança. A circuncisão no Velho Testamento era um sinal no corpo do homem de que ele tinha uma aliança com Deus. E Deus vai falar para eles aqui para circuncidar o coração, que está no versículo 16 do capítulo 10. Por quê? Porque a gente entende muito bem que todas as coisas que o Senhor deixou para nós, que foram executadas, foram atitudes de Deus, ou atitude dos homens e mulheres de Deus, elas na verdade tinham um fundo simbólico, e a gente tem que entender esse fundo simbólico, né, a partir da cultura de Israel, da Bíblia, e a partir da graça de Deus para nos iluminar o entendimento, para entender o que aquilo queria dizer. Essas lições querem dizer o que, afinal de contas? Porque nós não podemos pegar a palavra de Deus literalmente e dizer que, né, aquilo que foi feito deve se fazer, né? A coisa é muito mais espiritual, e o valor está mais nos símbolos e nas questões espirituais. Por que Deus fez, né? Então fica para nós claro, quebrar as tábuas da lei como Moisés fez, não foi nada estrondoso e absurdo como a gente pensa, mas como Moisés pegou aquilo e quebrou, na verdade, vamos supor que ele ficou muito nervoso e agitado, porque ele era responsável por aquele povo. Mais de uma vez Deus virou para Israel e falou: o seu povo, né, o teu povo pecou. E ele vira e fala: meu não, é do Senhor o povo. Por quê? Porque carregava Moisés nas costas o peso da responsabilidade daquele povo. E quando ele viu ele lá em cima, 40 dias, 40 noites jejuando, recebendo de Deus os 10 mandamentos, e ele desce, e enquanto o povo que devia esperar alegre por ele, enquanto o povo em pecado, ele deve ter ficado muito agitado mesmo, quebrou aquilo. Só que aquilo, tanto que Deus não encarou aquilo como um pecado de Moisés, a gente sabe disso, mas encarou Deus pelo entendimento claro, espiritual. Israel quebrou a aliança, Moisés está quebrando a aliança. Então fica isso para nós, tá? É um símbolo, essas segundas tábuas para nós, da renovação da aliança. E a característica que fica aí é da graça, da misericórdia de Deus, né? Da complacência de Deus em escrever as leis outra vez. Por que escrever? Porque Deus se dispôs, quando ele diz o versículo 1: naquele mesmo tempo disse-me o Senhor, alisa 2 tábuas de pedra como as primeiras, e sobe a mim a este monte. E Deus diz para ele: e faze
uma arca de madeira. E aí ele diz, nessas 2 tábuas, olha bem, na primeira pessoa, escreverei as palavras que estavam nas primeiras tábuas que quebrastes, e as porás na arca. E o verso 3, assim fiz uma arca de madeira de acácia, alisei 2 tábuas de pedra, como as primeiras, e subi ao monte com as 2 tábuas na mão. Então quer dizer, Deus se dispôs a escrever outra vez o teor que estava nas primeiras tábuas, tá bom? Então isso aí é um ato da graça, da misericórdia de Deus. Tipo, Israel quebrou comigo a aliança, eu vou fazer com vocês uma aliança outra vez. E no mesmo teor, o mais bonito é que Deus, que a palavra diz, escreverei as palavras que estavam nas primeiras tábuas. Então Deus repetiu, né, o que ele havia escrito. Então, isso é uma demonstração o quê? De perdão. Deus não altera o teor das escrituras. Ou seja, o que eu disse lá em Êxodo 20, né, quando ele dá os 10 mandamentos, são quebrados aquelas tábuas, e ele vem e escreve a mesma coisa. Isso é um sinal de misericórdia, irmãos. Vou explicar por que a gente tem que pensar por esse lado. Porque se ele repetir o mesmo teor, vamos pensar grosso modo, vamos pensar grosso modo, que os 10 mandamentos, as leis de Deus, eram um contrato, né? Vamos pensar se fosse um contrato. Mesmo depois de Israel furar com Deus, que pecou, Moisés está agora narrando esse acontecimento das segundas tábuas, né? Deus vai e repete o mesmo teor. Deus não acrescentou, por exemplo, nada nos mandamentos primeiros, que são os 10, né? Ele repete, ele não acrescentou nada, como se ele não levasse em consideração, dentro do contrato, vamos chamar a grosso modo assim, dos 10 mandamentos, como se ele não levasse em consideração aquilo para mal, e simplesmente repetiu o mesmo teor. É muito bom, já imaginou? Vamos pensar, você faz um contrato, você sabe como é que é contrato, né? Quem é beneficiado nos contratos que a gente faz? Você vai comprar um carro, a prestação, quem é que está ganhando nisso? Geralmente é o vendedor. Você sabe disso, né? O contrato sempre quem está vendendo, a empresa de carro lá, não pensa que eles estão perdendo, que eles não perdem não. Quando você chora lá, eles te dão um desconto, você fala, oh, que pessoal bom, não. Ele deu desconto dentro da margem de lucro dele, pode ficar tranquilo. Então, só que geralmente contrato tem cláusulas que se você quebrar o contrato, você está roubado. Você vai ter que pagar muito. Então por isso que eu digo assim, grosso modo, só para você entender melhor o fato de ter quebrado as pedras, e esse significado da graça, misericórdia de Deus, da complacência, da longanimidade, é que Deus não mudou nada. Ele fala, eu vou escrever as mesmas palavras do primeiro contrato, da primeira aliança com vocês, dos 10 mandamentos, não vou repetir. E deixou isso. Isso eu estou dizendo para Israel, mas nós sabemos que o Senhor Jesus diz, toda a lei e os profetas estão mais vivos hoje do que nunca, só que o Senhor resumiu aquilo tudo em amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos. Então isso é uma expressão da misericórdia do Senhor para mim, né, para você, para nós hoje, mas nós estamos tomando o caso aqui de Israel. Então veja bem, então Deus demonstra o seu perdão. Você pode colocar muitas outras palavras, seu amor, sua misericórdia, enfim, todas aquelas palavras que você entender agora, depois que nós estamos falando, sobre o Senhor não alterar nada nos mandamentos e repetir, simplesmente poderia alterar, quebrou, agora vou acrescentar aqui isso, isso. Não, Deus manteve. E então Deus faz isso, demonstrando isso tudo dele, amor, perdão, graça. Ele não levou em consideração aquela transgressão, naquela quebra de aliança. E lembra, irmãos, antes de Moisés chegar com as primeiras tábuas dos 10 mandamentos, Israel já estava prostituindo, diz a palavra, diante de um Deus que era o touro. Então, na verdade, não houve sequer uma boa recepção da palavra de Deus, vamos chamar assim, da escritura feita pelo dedo de Deus dos 10 mandamentos. Então a gente tem que entender que existe essa resistência por lado de nós, seres humanos, de cumprir a palavra do Senhor, e Deus sabe disso muito bem. Desde Gênesis lá no Éden, as primeiras cenas que a gente tem na Bíblia, a gente vê Adão e Eva furando com a palavrinha que Deus deu. Vamos ser sinceros, hoje nós temos os 10 mandamentos e dele um punhado de mandamentos, não é? Eu fico abismado quando eu fico sozinho na minha casa pensando, quantas proibições, aliás, Adão e Eva tinham? Lembra? Pode ser sem fugir da Bíblia e sem viajar na maionese, como se diz. Lembra lá, Deus mandou eles fazer um punhado de coisa. Quantas
quantas coisas Deus falou para não fazer? Uma só. E o que aconteceu? Deus só falou para eles: olha, da árvore que está no meio do jardim, dela não comereis, porque no dia que dela comerdes, certamente morrereis. Sabe, querido, vamos então, grosso modo outra vez, pensar mesmo aqui, só para a gente ter uma noção, colocar mais peso naquilo que eu quero dizer para vocês. Eles não tinham nem 10 mandamentos, tinha um só. Deus aqui traz: não terás outro Deus diante de mim, não adulterarás, não cobiçarás a mulher do próximo. Um punhado de não nos 10 mandamentos, que são a base, né, para nós e para todos os demais mandamentos. Adão e Eva tinham só um não. Podia fazer um punhado. A gente entende, né, que quando a lei fala que uma coisa é não, a gente sabe que o Delfino Júnior estudou isso, então ele vai saber melhor. Se eu estiver errado, você me ajuda. Mas na verdade, quando a lei não é específica dizendo não, ela abre caminho para poder fazer, não é? Tem que estar não é assim? Mais ou menos isso? Sim. Isso. Aí, se não tiver aquilo, né? Abre o leque da possibilidade. Então, por isso que eu digo para vocês, para dar mais peso no que eu quero deixar para nós o entendimento, é que eles tinham só um não específico: não coma de tal árvore. Olha só, Deus foi claro. Então é onde a gente entende, todo mundo lê Gênesis e entende. Se Deus falou para não comer daquela árvore, e Ele não disse nada das outras árvores, é o que a gente entende, que eu estou querendo dizer. Quer dizer que podia comer de todas as árvores, claro, boas, para se comer, mas aquela que não podia. Então era só um não. Dentro da aliança de Deus com Adão e Eva, tinha um não, uma proibição, e todas as outras possibilidades. Deus deu para ele domínio, para eles, né, domínio, para dominar sobre os peixes, sobre os animais, sobre tudo, menos sobre um ou outro, é claro. Então Deus deu para eles tudo que se espera, tudo que se quer: domínio, autoridade e muita coisa. E um não. E vocês sabem, tanto quanto eu, que exatamente o não que Deus deu para eles desobedeceram. Isso para te deixar claro que não é brincadeira, irmãos, submeter à vontade de Deus. Isso é espiritual, isso não é intelectual, não é coisa da gente pegar e determinação. Eu acho bonita a pessoa que tem determinação para fazer um regime, fazer um jejum, tem determinação para muita coisa, mas não estamos falando de valores materiais. Não adianta tua cabeça falar: eu não vou fazer, porque existe um peso espiritual por trás disso, e é isso que eu quero dizer para vocês. Vamos ser sinceros, não seria fácil Adão falando: não vou comer isso nem nunca. Não seria fácil quando a Eva chegou para Adão com a fruta, ele: não vou comer porque Deus falou que não deve comer. Não, querido, quando eles caíram em cadeia, né? Caiu ela e caiu ele, e caiu toda a raça humana, foi uma queda em cadeia. Não adianta tentar achar um culpado, igual quando Deus chegou perto de Adão: Adão, você comeu da árvore. Ele não assumiu, culpou Eva: Eva, você comeu da fruta da árvore. Eva: não, a serpente. Então não tem que procurar aqui o culpado, mas foi uma queda em cadeia. E a partir de uma queda, e a Bíblia chega a dizer que todos os pecados estão destituídos da glória de Deus. Nós todos, né? Toda a raça humana, a partir de uma única proibição, para não comer de uma determinada árvore. Então não é sério, são valores espirituais, e quando se trata de valores espirituais, vão além da minha força e da sua força, vão além da nossa força. Então determinação nossa, eu digo para você, ela vai ajudar. Temos lá Daniel, né? Sadraque, Mesaque, Abdenego, pessoas obstinadas mesmo por servir a Deus, e determinaram: eu não vou fazer isso, e não fizeram. Sim, a nossa determinação nos ajuda e muito, tanto que Deus lá em Josué, nós vamos ver, Moisés, quando vai fortalecer Josué, né? Deus fala com Josué para ele ser forte, ser corajoso, não desanimar. São coisas que a determinação vai valer, ser forte, corajoso, e o resto é com Deus. Vale a nossa determinação, mas na verdade nunca podemos confiar que ela vai nos levar à graça de Deus, vai nos levar à vida eterna, porque não precisa disso, senão perderia a graça. Quero dizer que perderia a graça, deixaria de ser graça, seria mérito, seria obra, seria esforço. Então a gente precisa entender, tá, irmãos, e unir essas verdades para que a gente possa viver uma vida mais tranquila aqui na terra, né, cheio da graça do Senhor. Então Deus demonstra essa graça, misericórdia, esse perdão
não alterando as escrituras, e já em seguida ordena que eles continuem suas jornadas e também lhes provê os levitas como oficiais do tabernáculo, isso sinalizando para o culto a ele. Isso tudo nós vamos encontrar até o versículo 11, porque logo depois que Moisés relata sobre as pedras da lei, ele diz aí que desceu do monte com as tábuas e já colocou as tábuas dentro da arca como o Senhor ordenou, versículo 5. E aí Moisés começa a narrar a primeira partida dos filhos de Israel, né? Partiram de Beerote, Bene-Jaacã, foram partindo dali, Arão faleceu ali, diz a palavra, Mozerá, ele falece, e aí o versículo 7, outra jornada, partiram dali para Gudigodá, né? E dali foram a Jotbatá, que é a terra de ribeiros de águas. E aí é que ele vai narrar que nesse tempo o Senhor separou a tribo de Levi para levar a arca do Senhor, né? E para estar diante do Senhor, para o servir e para abençoar o povo. Aí a gente já vê o que? Deus então, nessa dinâmica de Deus, o povo erra, o povo peca, o povo clama, Deus perdoa, Deus levanta, Deus dá as leis, o povo erra, as tábuas são quebradas, Deus restaura a comunhão com eles através das novas pedras da lei, e logo depois já manda o povo caminhar, e aí levanta os levitas, e quando ele levanta os levitas, eu queria que os irmãos entendessem assim, Moisés agora está narrando os fatos, e parece que a coisa aconteceu muito automática, mas nós que já lemos lá, isso tudo aconteceu num período de quase 40 anos, então foram anos, e tudo que Deus fez, mesmo que parecia atitude isolada, era caminhando para um final que ele já tinha desenhado, que era o povo de Israel agora entrar na terra de Canaã. Isso parecendo muito automático, mas não era. Então quando ele separa a tribo inteira de Levi, e aqui chega a dizer que, esclarecendo para nós, que eles não tinham herança, porque eles eram do Senhor, eles foram tomados do Senhor, no lugar de todo primogênito que nascesse, Deus pegou os levitas. Então aqui a gente vê que tudo que Deus fazia, ainda que parecia que eram coisas fragmentadas, era tudo contribuindo para o que ele ia, né? Aquele final glorioso, agora me fugiu a palavra, mas o que Deus está fazendo, tudo isso para concluir com o povo dele em Canaã, com o sacerdócio, os oficiais do culto, para poder o povo cultuar a ele. Uma coisa é cultuar no deserto, outra coisa é cultuar dentro do santuário de Deus, dentro do templo de Deus, que lá na frente nós vamos ver no decorrer. Então Deus sinalizou o quê? Quando ele separa os levitas, ele sinaliza, olha, vocês vão me cultuar, e os levitas são os oficiais que vão cuidar deste culto para nós. Então é Deus aí restaurando também a comunhão com o povo de Israel, Deus outra vez restaurando a comunhão com o povo de Israel, tá? Bem, e em seguida, irmãos, Deus os chama à obediência, porque Ele é o dono de tudo, e Ele é soberano, e Ele os ama. Olha como é que começa o versículo 12 até o 14, ele fala assim, e agora Israel, o que o Senhor, o teu Deus, pede de ti? Veja bem, depois de dar a lei, depois de mandar marchar, depois de levantar os levitas, ele vira e fala, ô Israel, o que é que o Senhor pede de ti? Olha bem o que Deus pede, irmão de Israel, não é que não é que temas o Senhor, o teu Deus, não é que andes em todos os seus caminhos e o ames e o sirvas de todo o teu coração, de toda a tua alma. Olha para você ver, irmãos, o que Deus estava pedindo em troca? Irmãos, o que Deus pede de nós em troca é muito pouco em comparação ao que ele faz, e Moisés vai começar a narrar aqui o que ele faz. Então ele começa a cobrar obediência. Olha, o que Deus está pedindo de ti, Israel? Deus fez tanta coisa, mas o que ele pede de ti? Não, ele pede isso, olha, que você o tema, ande nos seus caminhos, que você o ame, o sirva de todo o teu coração, de toda a tua alma. E olha um detalhe, não é de todo o coração apenas, de todo o coração, de toda a alma. Se a alma é a essência da gente, se a alma é o que nós somos únicos, e isso diz respeito à alma, então Deus está querendo o quê? Tudo de você, mas não é tudo que você não possa dar, é tudo que você tem, então é só isso, mais nada. Deus não pede o que você não é, e nem o que você não tem, está pedindo você, tua alma, o teu coração, a tua alma, e pede que você sirva. Olha, a palavra é muito clara, que você sirva, então está falando também de serviço. E depois fala o 13, para que guardes o mandamento do Senhor. Olha bem,
guarda o que Deus manda. Por isso que é importante estudar a Bíblia, estudar a palavra, congregar, cultuar, você aprofundar no conhecimento de Deus, para que guarde seus mandamentos, seus estatutos, que hoje te ordeno para o teu bem. 14. Os céus e os céus são do Senhor, o teu Deus, a terra e tudo o que nele há. Por isso que eu coloquei ali, olha, que em seguida Deus chama a obediência, porque Ele é dono de tudo, Ele é soberano e Ele os ama. O fato de lançar para nós aqui que os céus dos céus são do Senhor, a terra e tudo que nele há, está dizendo mais ou menos o seguinte, irmãos, olha, é o seguinte: Deus está querendo que você sirva a Ele de todo o coração, de toda a alma, o ame, guarde seus mandamentos. Sabe por quê, Israel? Porque o Senhor é dono, Deus é dono de tudo, é dono do céu, é dono da terra, tudo que nele há. Em outras palavras, Ele é o único provedor. Só Deus é o que pode prover tudo de material, tudo de espiritual. Quando diz os céus e os céus dos céus são do Senhor, o teu Deus, a terra e tudo que nela há, o Senhor está querendo colocar no coração do povo que Ele é absoluto, que Ele é soberano, é dono de tudo, o céu dos céus e a terra e tudo que nela há. Não tem nada que fuja do domínio de Deus. É de Deus a comida que você come, é de Deus a água que você bebe, é de Deus o ar que você respira, é de Deus as coisas boas que o homem produziu a partir daquilo que Deus criou. Acabou, querido. Então isso é soberania de Deus. Está falando dessa soberania de Deus e está dizendo ainda ali: Deus te ama. Deus te ama. Ou seja, Israel fica alegre, sirva a Deus de todo o coração, de toda a mão, entrega mesmo para Ele, faz tudo para Ele, porque Ele é dono de tudo e Ele te ama. Como é que você receberia a notícia de que um multimilionário, e olha que Deus está infinitamente para lá disso tudo, né, irmão? Soberano, dono de tudo, pode mesmo, nós sabemos que pode, e aí o céu dos céus e a terra e tudo que nela é desse soberano, dessa pessoa, e você descobre que essa pessoa te ama. Para sim, eu quero que você pense em alguém material, tá? A gente não fica aí bobado quando a loto está de... É loto não, como é que chama? Na minha época que era loto, né? Nessa época, a mega. A gente não fica bobado quando a mega está aí 10 milhões, 15, 20, 30, 40. Ai, se eu ganhasse. Eu quero que você imagine um camarada que tem infinitamente mais tudo isso, só para você entender o que está querendo dizer aqui. E esse camarada te ama e faz um contrato com você. O contrato é amá-lo, ser fiel a Ele, andar com Ele, como está dizendo aqui. E Ele é dono de tudo. O que Ele está querendo dizer quando depois de que te pede para amar, para ser fiel, para andar com Ele de todo o coração, e fala que Ele é dono de tudo? Está falando: olha, esse camarada pode te dar tudo. Ele é dono do céu dos céus, é dele, a terra e tudo que nela há. Está entendendo, querido? Isso é Deus mostrando que Ele é. E essa é a realidade de Deus que a gente precisa absorver. E o que está querendo dizer tudo isso? Já imaginou? O camarada te ama. Eu vou editar ali, eu vou tirar do vídeo, porque eu vou falar algo que é possível que a pessoa conheça. Eu conheço alguém que conhece alguém, não é complicado? Conheço alguém que conhece alguém que tem uma amizade assim. Alguém que gosta tanto, dois amigos gostam tanto, que o camarada deu para ele uma boa quantidade de terra, de fazenda, de papel passado, para ele explorar, de tão amigo que eles são. Mas você está entendendo, querido? É isso mais ou menos que eu queria que você entendesse. Quando diz aqui, o céu, depois desse contexto de chamar Israel para a obediência, e vira para Israel e fala assim: o céu dos céus, os céus e os céus dos céus são do Senhor, o teu Deus, a terra e tudo que nela há. É Deus selando, dizendo assim: Israel, olha, me ame, ande nos meus caminhos, obedeça meus estatutos, me ame de todo o coração, de toda a tua alma. Sabe por quê? Eu sou dono de tudo e eu te amo. Acabou, querido. É um contrato assim, é Deus falando de cara: anda comigo e me pede, não é? É isso, querido, que a gente precisa entender. O que Deus estava falando aqui quando exorta e chama a obediência? É por isso que eu gosto de dizer, querido, que quando Deus nos pede algo, é porque Ele quer nos dar algo. Quando Deus pede algo de nós, Ele quer nos dar algo, tá? Sabia disso? Quando Ele te pede a obediência, Ele quer te dar algo. Quando Ele te pede algo de você, é porque Ele está querendo te dar também. É como se Ele só fizesse assim, tipo aqui, ó, tá com a mão assim, né? Como se Ele fizesse assim, tá aqui.
Pode vir pegar, mas você tem que ir. E o fato da gente ter que ir pegar é que talvez nos barre, porque é isso que ele está dizendo no versículo 12. E agora, Israel, o que é que o teu Deus, o Senhor, teu Deus, te pede de ti? Essa é uma pergunta, tá? Olha. E agora, ó Israel, o que o Senhor, o teu Deus, pede de ti? Não é que o temas, desculpa, o Senhor, o teu Deus, que andes em todos os seus caminhos e o ames e o sirva ao Senhor, o teu Deus, de todo o coração, de toda a tua alma. Olha bem, para guardar os seus mandamentos, os mandamentos do Senhor, os mandamentos do Senhor e os seus estatutos que hoje te ordeno para o teu bem. E depois vira: o céu dos céus são do Senhor, o teu Deus, a terra e tudo que nela há. Então, querido, só para você entender o que é que a gente perde por não entender e nem conhecer as coisas de Deus. Então não é pesado. Quando Deus te pede algo, é porque Ele te ama, Ele quer operar milagre na tua vida, Ele quer te abençoar em todas as áreas. Mas a parte que nos cabe no contrato, vamos chamar assim, é cumprir isso aí, tranquilo, cheio da graça, né? Então Deus mostra isso. Ah, tá, mas aí que tá. Portanto, eles deveriam marcar seus corações em sinal de aliança com Ele, com o Senhor. Porque até o versículo 14, o Senhor se apresenta como o Senhor, dono de tudo. E o verso 15 mostra o amor dele. Mesmo assim, o Senhor se afeiçoou a teus pais, e a vós, descendentes dele, escolheu dentre todas as nações, como hoje se vê. Aí o 16: circuncidai, portanto, o vosso coração, e não mais sejais obstinados. Está vendo o que Deus pede, que eu falei para vocês? A circuncisão era um sinal no corpo do homem, de que ele estava em aliança com o Senhor, tá? Lá no Velho Testamento tá, isso fica claro. E aqui Deus vai pedir o quê? Não quero uma marca só no corpo, eu quero uma marca no coração. E vamos ser sinceros, tá, irmão? Não é o coração órgão, né? Órgão aqui não, que está aqui dentro, que bombeia sangue para o corpo, não. Na verdade, os irmãos sabem, coração é uma referência ao centro da vida, ao eu de verdade, e que às vezes confunde até com alma, e não tem problema nenhum você fazer essa confusão, porque de fato está falando da sua essência, de quem você é. Então Deus pede essa circuncisão, essa marca. A circuncisão era a pessoa tirar o prepúcio dele em sinal de que faz parte do povo de Deus. Deus está pedindo esse sinal agora no coração. Então é algo mais profundo que Deus pede, algo que vai além do externo, do exterior. Deus está pedindo esse envolvimento com Israel, tá? Esse sinal. Bem, depois a palavra continua nos mostrando que Deus deveria ser temido por causa de sua soberania e justiça. Olha bem o verso 17 e 18. Pois o Senhor, o teu Deus, é o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e terrível, que não faz acepção de pessoas, nem aceita suborno. O que você me diz? Deus é tudo isso e Ele não faz acepção de pessoas, nem aceita suborno. Você já viu alguma história de alguém tentar subornar? E aqui está dizendo que Deus fala essas coisas todas bonitas de Deus aqui, está vendo? Ó, o Senhor, o vosso Deus, verso 17, é o Deus dos deuses, Senhor dos senhores, Deus grande, poderoso e terrível, aí, que não faz acepção de pessoas e nem aceita suborno. Ele não faz acepção, não separa o rico do pobre, o grande do pequeno, ele não faz acepção, né? De quem precisa, quem não precisa, ele não faz essa acepção. E ele não aceita suborno, não se compra a Deus. Então, e vai dizer mais ainda, exatamente o significado da palavra não faz acepção de pessoa. Nós vamos encontrar o significado dela só se a gente ler o 18 e o 19, tá bom? Porque se você ler só a parte B do 17, que Deus não faz acepção de pessoas, você vai pensar assim: então Deus está todo mundo igual. Esse é o atendimento de não faz acepção de pessoa. Só que você tem que ler o contexto. Ele está dizendo que ele não faz acepção de pessoas nestes casos a seguir. Olha, tá vendo? Logo em seguida você tem que ler o 18 e 20. Ele faz justiça ao órfão e à viúva, tá vendo? E ama o estrangeiro, dando-lhe alimento e vestes. E ele fala: amai o estrangeiro, pois foste estrangeiro na terra do Egito. Está vendo qual a acepção que ele faz? Ele não faz acepção nesses termos, tipo, só porque Israel é bonzinho, eu te amo, e o estrangeiro não tem valor. Não, ele não faz acepção. Ele ama Israel tanto quanto o estrangeiro. Ele ama a viúva, ama a não viúva, e ele cobra que Israel faça a mesma coisa.
faça isso, porque Deus não faz essa separação. Nós nos separamos, queridos. Eu separo, você separa, vamos ser sinceros. A gente separa as pessoas pelo jeito que ela veste, o jeito que ela se comporta. A gente separa, eu separo, e vamos ser sinceros. Eu não quero te acusar de nada não, mas eu creio que nós todos somos iguais em determinados momentos, não somos? Você está num semáforo, chega um bandido engravatado, você não vai fechar o vidro da mesma forma que você vê o camarada lá, todo despojadão, né? Tá vendo, querido? É isso que mais ou menos isso aqui, né? Deus é um Deus justo, pacífico, tranquilo, não olha como o homem vê, diz até a palavra assim, né? Deus não vê como o homem vê o exterior, mas Deus vê o coração. Então Deus facilmente identificaria um bandido e não um bandido. Nós não, nós vamos é pela cara. Dependendo da cara, a gente olha, a gente vai tranquilo. Por isso que eu digo, se o bandido chegar de bem vestido, nós vamos ser roubados. Mas se ele vier todo danado, a gente vai logo dar um jeito. Essa é a verdade. Isso que está dizendo para nós, Deus não age assim. Deus conhece o coração, conhece a alma. E nesse contexto aqui Deus ama tanto o natural da terra, quanto o pobre coitado estrangeiro que está vindo explorar a terra natal, né? Vamos dizer, as pessoas que estão, os refugiados, estão sendo aquelas áreas de conflito, e estão entrando para países, até Brasil já recebeu. É isso que está querendo dizer. Deus ama o refugiado, o estrangeiro, tanto quanto ama o da terra. Por isso, apesar que o nosso Brasil não tem recursos financeiros para acolher nem nós brasileiros, de fato, a verdade é que Deus está dizendo, se o estrangeiro pular aqui dentro, ame o estrangeiro e cuide do estrangeiro. Ainda fala por quê? Porque vocês foram estrangeiros na terra do Egito. Então, essa é a realidade. Então, por isso, é dentro desse contexto que Deus está falando aqui no versículo 17, parte B, que Ele não faz acepção de pessoas, tá? Para a gente entender, não vai nessa que Deus não faz separação, porque faz. Deus faz separação entre o justo, entre o ímpio, né? Entre aquilo que é santo, que é profano, e o tempo todo Deus está agindo assim. A questão é dentro desse contexto você tem que aplicar a palavra, que se eu pegar só o versículo 17 e pregar sobre ele e não entender o contexto, eu vou falar besteira. Mas Deus não é igual a nós, porque Deus não faz acepção de pessoas. Mas explica em qual contexto que Ele não faz acepção de pessoas, porque o tempo todo Deus está fazendo isso. Tanto que quando Jesus vai falar da colheita, né, dos tempos finais, né, separação dos bodes das ovelhas, do joio do trigo, tudo isso é exemplo de que Deus o tempo todo está fazendo separação daquilo que vai viver com Ele e daquilo que não vai viver com Ele, né, vai passar para a eternidade em sofrimento, tá bom? Então é isto que deveriam fazer, tratando bem ao próximo, pois a fé verdadeira se expressa no comprometimento com Deus. O verso 19 ao 20 vai mostrar isso para nós, porque Deus fala, amai o estrangeiro, pois fosse estrangeiro na terra do Egito. Ao Senhor o teu Deus temerás, e a Ele servirás, a Ele te chegarás, e pelo teu nome jurarás. Ou seja, só é possível a gente, na verdade, mostrar fé para o Senhor quando a gente tem um comprometimento com Deus e com a essência de Deus. Então, se Deus é amor, eu vou demonstrar fé para o Senhor quando eu mostrar comprometimento com aquilo que Deus é, e as minhas atitudes demonstrarem isso. É isso que Deus está querendo dizer para Israel. Então você vê que Deus está tratando, na verdade, é uma exortação à obediência, né? Em Levítico 19, Deus vira para Moisés e fala, Moisés, diga a Israel, sede santos, porque eu, Senhor teu Deus, sou santo. Ou seja, Deus cobra que sejamos parecidos com Ele. Não vamos dizer, sejamos como Ele, mas que a gente copie Ele nessas coisas todas. Paulo disse, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Ou seja, nós temos um padrão, o padrão é Deus, o padrão é Cristo. O que fugir disso é modismo, é ideologia, é um punhado de coisa, que nós temos que manter firme nesses princípios. Quem é Deus, quem é Jesus, é eles que nós temos que imitar. E olha que nos dias de hoje nós somos tentados demais a deixar de lado todos esses princípios, e esse é um dos temores, esse momento que nós estamos vivendo no Brasil, é um dos temores que a igreja tem. Glória a Deus que o povo, os evangélicos, né, os cristãos, vamos dizer assim, melhor dizendo, os cristãos de todas as linhas do cristianismo,
eles abriram o olho e viram que está sendo ameaçado esses princípios. Agora, glória a Deus, são valores, queridos, que eu quero deixar para você ali, que a fé verdadeira em Deus só se expressa com comprometimento com Deus. Não adianta você falar que tem fé em Deus, mas não se compromete com a essência de Deus. Por isso que a circuncisão tem que ser no coração, aqui ó, verso, deixa eu pôr o óculos que não dá para enxergar, o verso 16, circuncisão tem que ser do coração, comprometimento, meu coração está ligado ao teu, ó Deus. Meu coração, para você ver que bonito, meu coração está ligado ao de Deus. Então, do jeito que o coração de Deus pulsa, é que o meu está ligado. Eu tenho uma aliança com Deus no meu coração. E aí vai entrar a questão do comprometimento com Deus. Dizer só que tem fé em Deus não pode não ser a realidade, se você não se compromete com Deus, não é assim? Tem que ter esse comprometimento, é o que Deus está cobrando de Israel. Deus, irmãos, havia exercido total domínio sobre tudo, fazendo coisas terríveis, só para cumprir com Israel a promessa, né? E dar-lhes a terra prometida. Por isso, Ele é o teu louvor, ó Israel. Olha aqui que diz versículo 21 e 22 para encerrar. Ele é o teu louvor e o teu Deus, que por ti fez grandes e terríveis coisas que os teus olhos têm visto. Com 70 pessoas, teus pais desceram ao Egito, e agora o Senhor, o teu Deus, te fez como as estrelas do céu. Queridos, veja bem, 70 pessoas descem para o Egito, tá? 70 pessoas descem para o Egito. E os irmãos que acompanharam o estudo viram que o primeiro recenseamento feito na jornada de Israel depois que saiu do Egito está registrado em Números capítulo 2. Lá desceram 70 almas, 70 pessoas foi para lá. E o recenseamento feito, o primeiro recenseamento que Deus mandou fazer de Israel, em Números 2:32, relata que a soma deles agora era 603.550 homens de 20 anos para cima. Cresceu bem, não cresceu? Cresceu bem, tá? Olha como Deus foi grande, por isso essa conclusão aqui, olha, Ele é o teu Deus, fez coisas terríveis e grandes por tua causa, e além do mais, foram 70 de nós que foi para o Egito, e agora estamos voltando uma multidão, e aqui diz, o Senhor teu Deus te fez como as estrelas do céu em multidão, e eu só voltei aqui, em Números 2:32, para a gente ter um número exato, 603.550 acima de 20 anos. Diz os matemáticos que esse cálculo aqui poderia chegar até 6 milhões. 2, 3, cada um varia, porque eles começam a calcular quem era menor de 20 anos, porque são só os homens de 20 anos para cima, aí eles começam a contar mulheres, crianças e aquela reca toda ali, eles calculam esses números todos. Não importa o quanto, né, era real a numeração, mas a gente vê o quanto Deus foi bom para Israel e fez tudo isso porque Ele amava Israel. E Ele pede a Israel, então, olha, Ele é o teu louvor, ou seja, você deve louvar a Deus porque Deus é tudo isso para você, né? Então, queridos, podemos encerrar concluindo que Deus sempre cumpre o que promete, pois Ele é soberano sobre tudo e sobre todos, mas devemos sempre lhe obedecer e adorar. É isso que Deus está concluindo. Depois de relatar toda essa história, Ele conclui dizendo, olha, Deus é o teu louvor, ou seja, louve a Deus, preste louvor, preste adoração a Deus, porque Ele fez coisas terríveis por tua causa, que os teus olhos viram. Aqui ainda chega a dizer que os teus olhos viram ou têm visto? Tem visto, que os teus olhos têm visto. Querido, nós não vimos nada do que Israel viu, literalmente Deus fazer, mas eu tenho certeza que se nós agora, na nossa fé, buscarmos a Deus e falar, Deus, abra os meus olhos para que eu veja o que tens feito, nós vamos ter um momento de alívio na nossa vida, de relaxamento, de descanso, e quem sabe, de experiência com Deus, aquela que faz descer lágrima dos olhos, porque num mundo conflituoso, né, que a gente vive hoje, tanta coisa ruim, só notícia ruim, só coisa má, só uma perspectiva ruim que a gente tem, e o medo, o momento do Brasil, então, um momento de medo, não é? Eu creio que a maioria dos brasileiros está suspirando,
que vai acontecer nessa eleição? Medo, não está? Nós estamos todo mundo com medo? Então, eu creio que estamos. Poucos são os que não estão. Então, querido, num tempo desse, se você começa a focar nisso, vai para casa e Deus, abre os meus olhos, eu quero ver o que o Senhor tem feito, nós vamos ter um momento de alívio, de descanso. Eu cheguei a falar até de relaxamento. Por quê? Você vai relaxar, você vai ver o outro lado da moeda, vamos dizer assim. Você vai ver que ao passo que nós temos sendo bombardeados com coisa ruim, fake news aqui e dali, e você até pensa que é verdade, não é? Tem coisa que você passa é verdade, depois você vai ver que não é. Eu mesmo já acreditei em coisas, só que graças a Deus não passei para frente. Eu acreditei em coisas, falei, não, nós estamos roubados, depois eu fui ver, não era. Então, querido, num momento como esse contato com Deus, esse contato de Deus, abre os meus olhos, eu quero ver o que tens feito, porque nós não vimos o que Israel viu, mas certamente Deus continua o mesmo, fazendo coisas tão grandiosas quanto Ele fez, só que infelizmente nós temos muitas outras coisas para cuidar. Israel não tinha que cuidar de nada. Por isso que os entendidos da Bíblia entendem que o deserto talvez tenha sido a melhor fase da vida de Israel. Israel não tinha que trabalhar porque não tinha trabalho, não tinha que fazer nada, ele só tinha que esperar a comida vinha, o maná vinha, Deus tirava a água da rocha, e o Senhor disse nos capítulos anteriores que nós lemos, que nem a roupa, nem o sapato de Israel se envelheceu. 40 anos para ficar sem fazer nada, só pensar em Deus e ver Deus fazendo. Nós não temos isso. Você tem trabalho, você tem conta para pagar, você tem decisões a tomar, você tem relacionamentos para cuidar. Israel estava ali. Então talvez o deserto tenha sido o melhor tempo da vida de Israel. E eu já vi pregador dizendo, já vi mesmo, talvez você já viu também por aí, eu já vi na internet, deserto é o melhor lugar. E vou ser sincero, do ponto de vista desse entendimento, sim, é o melhor lugar, que você pode só ficar assim, ó, só contemplando a grandeza de Deus, pensando nas coisas que Ele tem feito e esperar dele o sustento que Ele vai te dar. Não adianta nem tentar arrumar emprego. No deserto não dava nem para tentar por currículo. No deserto nem adiantava tentar fazer um curso para melhorar na carreira. No deserto não adiantava nem tentar. Por quê? Porque o deserto foi o melhor lugar, é só Deus e Israel. E Deus dá tudo na mão. Não é? Nós não vimos aqui que os céus e os céus dos céus são do Senhor, teu Deus, a terra e tudo que nela há. Foi o momento que Israel viveu isso literalmente. Não adianta nem tentar a terra, porque não tem terra para é deserto. Então vamos ficar quietos, né? E Deus foi enriquecendo esse povo, enriquecendo. Além da presença enriquecedora dele do suprimento dele cada dia, foi enriquecendo. O povo vai entrar lá na terra rico. Já vai chegar lá rico, porque quando eles começam a matar a gente, como nós vimos na linha de acontecimento, agora é uma revisão, Deuteronômio de Moisés está revendo, né, as caminhadas de Israel e tal, revendo a lei. Mas lá no momento literal nós vimos que os primeiros povos que Deus entregou na mão dele, já pegaram ovelha doidado e já começou a ficar rico. O povo vai chegar agora, quando Deus corta o suprimento do céu, o maná, é porque eles já estão ricos, enriquecendo cada vez mais, adquirindo coisas. Então Deus corta porque já tem outra fonte para eles. Então a gente vê, queridos, que essa experiência hoje é alívio para a nossa alma. Chegar em casa e falar, mostra-me o que tens feito, porque é isso que eu quero ver, Senhor. Tá? E essa experiência do deserto, podemos tê-la num ambiente melhor hoje, sabia? Né? Poderia ser, vamos dizer assim, é o mesmo que você replicar em laboratório num ambiente tranquilo, controladinho, essa experiência terrível que Israel viveu na prática, de ter sede e não ter água. E aí? Moisés, você trouxe nós aqui para morrer? Nós estamos com sede e não tem água. Aquela experiência foi real, de água sair da rocha. Nós estamos querendo comer carne, Moisés, todos nós aqui para passar fome, lá no Egito tinha carne. Deus, ok, mandou codornizes. Porque lá nós tínhamos, e Deus manda o maná. Lá era um ambiente real de acontecimento. Eu diria que hoje, pela fé, nós poderíamos dizer, não precisa a gente ter escassez de pão, você não precisa ter escassez de água, você não precisa ter escassez de saúde, não precisa ter nada disso não. Vamos fazer vamos replicar isso dessa forma, pedir a Deus, Deus me mostra, eu quero ver, abra os meus olhos para ver o que o Senhor tem feito, e você vai entender que o teu dinheiro, a tua saúde, a tua inteligência, ou a falta disso tudo, né, vem de Deus. Você vai louvar, por isso que fala que Ele é o teu louvor. E aí nós vamos ver que isso aqui é adorar, louvar a Deus, e essa experiência linda do deserto, repeti-la na nossa vida, sem que Deus tenha que nos tirar algo para a gente perceber. Já ouviu o ditado? Fulano vai vir
Se não vier por amor, vem pela dor, né? Nós já ouvimos demais. Não chegue a isso. Vai para casa, fala: Deus, abra os meus olhos, eu quero ver o que o Senhor tem feito. Você vai ficar tranquilo, vai ficar em paz e vai se encher de experiência para poder contar para nós. Amém? Obrigado, Deus te abençoa. Esse é o nosso estudo de hoje. Semana que vem, os grandes feitos do Senhor. Mais uma vez Moisés vai trazer esse relato, né, essa lembrança dos grandes feitos do Senhor para com Israel. Vamos orar. Pai querido, muito obrigado, Senhor. Nós te agradecemos pelo dia maravilhoso, pela tua presença na nossa vida. Pedimos a ti que, mais uma vez, nós te pedimos que conforte, console o coração dos familiares do irmão Ailton pela perda que tiveram do seu pai, e que, acima de tudo, tua graça e tua misericórdia seja cada um de nós. Pedimos ao Senhor que abra os nossos olhos para vermos as maravilhas que o Senhor tem feito. Queremos ver a grandeza do Senhor. Em dias tão conturbados, nós muitas vezes nem pensamos no que o Senhor tem feito, e nós pedimos a tua ajuda, a tua graça. Muito obrigado mais uma vez, nós te damos graças em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito obrigado, Deus te abençoe e te guarda. Vamos estar juntos no final de semana, se Deus quiser.